Apesar das declarações, a vitória dos novos líderes do Congresso deve embaralhar um pouco a política. Os republicanos de Hugo Mota e União Brasil, de Davi Alcolumbre, pressionam a atual gestão por mais espaço no governo e também pela retomada das emendas parlamentares. A expectativa do Centrão, que se consolidou no Congresso, é que o governo entregue mais ministérios e interceda junto ao Judiciário para a liberação das verbas com o objetivo de manter a base aliada. Além das legendas dos presidentes do Senado e da Câmara, o PSD de Rodrigo Pacheco e o PP de Arthur Lira, que deixaram o comando das casas, também tentam emplacá-los em pastas. Apesar das reivindicações, a sinalização feita pelos presidentes desses partidos é de que o apoio ao Congresso não está garantido para 2026. Essa é uma questão importante, né, Dávila? O Centrão dominando os espaços de poder no Congresso Nacional. E claro que essa conta vai chegar. O Mota usou essa expressão há pouco. Essa conta certamente vai chegar. O Centrão vai apresentar a fatura ao governo, mesmo não garantindo apoio para 26, né? Não são coisas que estão condicionadas. Eu acho que, na verdade, a conta será apresentada pelo simples fato de que a máquina precisa continuar girando. Os projetos vão ser apresentados e vão ser votados. Se quiser que as coisas caminhem minimamente bem, claro que haverá uma cobrança por isso também. Não há dúvida. E por isso que os presidentes da Câmara e do Senado vão ter muito mais trabalho do que Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Porque agora já está todo mundo desembarcando no governo, indo para o purgatório antes de mudar de lado. Então o ponto é o seguinte, já que está nessa situação, para o presidente da Câmara e do Senado fechar um acordo com a base para votar um projeto, vai ser cada vez mais custoso. Vai ter que liberar emenda, vai ter que resolver insatisfação particular de parlamentares e vai cada vez mais complicar a vida dos presidentes das duas casas para conseguir alguma unanimidade em torno de discussões e votos majoritários. O fato é que Marcos Pereira, presidente do Republicanos, Gilberto Kassab, presidente do PSD, já deram o sinal do desembarque. Daqui para frente, conseguir costurar consenso vai custar bem mais caro. Agora, a depender de como essas negociações avançarem, Beraldo, a gente não pode entrar num processo de quase inércia, assim, pouca coisa sendo aprovada, nada importante sendo colocado em discussão, só o mínimo necessário. Ok, tem que aprovar o orçamento, porque senão, naturalmente, nem as emendas vão ser distribuídas para os parlamentares, né? Inclusive, orçamento que vai ser aprovado muito em breve. Agora, todas essas pautas tão fundamentais e importantes, é muito pouco provável que algumas coisas avancem, né, Beraldo? Talvez só em 26 mesmo, né? Sem dúvida alguma. Vai ser um período de muita articulação, muita negociação, mas negociação para aquilo que interessa a eles e não necessariamente para o avanço de pautas fundamentais, algumas delas, que precisam, né, sair da Câmara, sair do Congresso e serem transformadas em lei. Agora, primeiro eu queria fazer uma correção, Caneta. Eu havia me referido a essa presidência de Davi Alcolumbre à frente do Senado como a terceira, e não é, na verdade é a segunda, porque ele foi eleito em 19 e não poderia ser candidato à reeleição dentro de uma mesma legislatura. Então, ele agora é a segunda vez que ele exerce a presidência do Senado. E aí tem alguns elementos aqui para a gente temperar a nossa conversa, Canhato. Primeiro, a federação que está já em ritmo avançado entre o Republicanos, o Progressistas e União Brasil. Esses três partidos fazendo essa federação, eles primeiro vão se tornar um gigante da política, é a consolidação numa instituição única desse centrão, e a gente vai ter que observar como eles vão se posicionar em relação ao governo e à preparação para as eleições de 2026. Por quê, Caniato? Porque esses candidatos do Centrão, enfim, os candidatos em geral, eles precisam fazer um apoio a um candidato a presidente, certo? Do lado
da esquerda, o que eles precisam? De um candidato forte na direita, porque eles sabem que, sendo candidatos à reeleição pela esquerda, vai ser muito difícil dizer: olha como esse governo foi bom, então vamos apoiar a reeleição do atual governo e me eleja para que eu possa ajudar o governo. Porque eles sabem que vai ser difícil defender o governo. Então eles precisam de um candidato da direita forte, para que eles repitam aquele discurso dizendo assim: olha, votem nesse aqui para continuar o governo atual, porque senão esses aqui vão ameaçar a democracia, e por isso ficam batendo nessa tecla. Enquanto a direita não consegue se reunir em torno de um nome, porque Jair Bolsonaro está inelegível, vai tornando essa configuração muito difícil. E a gente vê essa organização... Beraldo, guarda daí, seu microfone está com problema, a gente já retoma, e o Beraldo conclui justamente desse ponto. Algum problema no microfone, tem um efeito que está incomodando, a gente não consegue compreender exatamente o que ele diz. Passar para o Mota, então. Mota, claro, esses partidos que, em tese, fazem parte da base governista, mas muitos já sinalizam o desembarque. Há quem entenda que esses partidos ou abracem candidaturas de centro-direita ou de direita em 26, mas mesmo assim essas siglas querem mais ministérios e liberação de emendas. Talvez seja o grande desafio para o governo federal, né? Como reter essas lideranças, esses partidos, e ao mesmo tempo conseguir conduzir a sua administração, não fracassando a cada votação de projeto importante, né? Mas de novo, Canhata, a gente tem que chamar atenção para a falta de ideias. Nem um lado, nem o outro dessa aliança tem qualquer ideia que seja relevante, que mexa com a imaginação do eleitor brasileiro, que responda àquelas que são as nossas maiores necessidades, né? Começando pela segurança pública, pela educação, pelo desenvolvimento econômico. Eles falam muito sobre essas alianças, esses acordos, os ministérios, né? Você vê pessoas assumindo ministérios para as quais ela não tem a menor qualificação. Então, é uma repetição de um método de governar que mais parece a tentativa de manter um Estado cuja finalidade é extrair riqueza do bolso de todos nós e, na melhor das hipóteses, ignorar aquilo tudo que nós precisamos e desejamos. Pois é, o Mota mencionou o boné, né, que foi utilizado por alguns parlamentares do grupo progressista, ou grupo que apoia o governo federal. Estou vendo aqui na internet, inclusive tem uma loja virtual vendendo já esse boné azul, inspiração inclusive, claro, no boné vermelho de Donald Trump, mas com uma outra mensagem, sendo vendido a R$ 79,90. O pessoal não perde tempo, né? O Dávila mencionou que alguns partidos que fazem parte da base governista já sinalizam o desembarque nesse projeto do governo federal, na tentativa de possivelmente se reeleger em 2026. Mas, Dávila, quando há essa sinalização de partidos importantes, com um grande número de parlamentares, partidos que têm cadeiras na esplanada dos ministérios, quando há essa sinalização de um presidente de partido, quais são as saídas para o governo federal? É chamar o presidente do partido para perto? Não, peraí, vamos conversar, o que vocês precisam, qual é a insatisfação? Porque, claro, o presidente de partido não fez uma reunião com a cúpula do governo federal para fazer esse anúncio. Foi uma entrevista e deu uma sinalização, e muitas vezes usa a imprensa também para enviar um recado. Como é que fica a dinâmica das negociações a partir de uma sinalização tão importante quanto essa, hein, Dávila? Bom, primeiro mostra que a bancada do partido se torna independente. Independente olha, vamos negociar a cada rodada. Então, esse é o primeiro sinal. Então, por isso, é uma maioria muito frágil que o presidente da República vai passar a ter no Congresso Nacional. Praticamente, cada medida importante vai ter que negociar uma aliança para ver se ele tem maioria ou não para tocar aquele projeto. Então, essa é a primeira coisa. A independência significa que nós vamos avaliar o posicionamento e a votação
em cada rodada de votação. E aí qual que é o segundo ponto? Que existem nesses partidos gente que é mais atraída para a esfera do governo e gente mais para a oposição. Pega o próprio PSD. Né? Você tem um ministro, como o ministro de Minas e Energia, o Silveira, que é totalmente alinhado com o presidente da República e é PSD ali. Né? Então, você tem o próprio presidente dizendo do partido, Gilberto Kassab, dizendo que o governo está à deriva, que não está sem rumo e que o ministro da Economia é fraco. Então você tem dois posicionamentos e esses dois posicionamentos convivem dentro da mesma legenda. E assim se aplica ao MDB. O MDB, você tem o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, aqui com uma ala bem já totalmente fora, não quer saber de jeito nenhum de apoiar o governo petista. E você tem a ministra Simone Tebet, que é do MDB e está lá como ministro do Planejamento. Então, existem várias, vamos dizer, alas dentro do mesmo partido. Então, nós precisamos entender que não haverá desembarque de um partido, não é que o partido 100% vai para a oposição, vai ser independente. Apenas que cada membro do partido vai ter a sua independência para decidir se vai ficar com o governo ou se vai para o lado da oposição. E isso fragiliza demais a base governista no Congresso Nacional.